Já é um processo de reforma interna. Você já está percebendo o que você tem que melhorar. Pronto, já está com ponto de partida. E antes, que nós nem sabíamos que isso era um defeito, nós gritávamos e falávamos, não, eu grito sim, porque eu tenho personalidade. Não é? Então, agora nós estamos vendo que personalidade não é isto. Então, exatamente isso, compreender o outro, né? Exercer a empatia, se colocar no mesmo patamar. O dirigente não está acima, não é? Nós estamos todos no mesmo barco para aprender, talvez até mais que o aluno. Não filosofar, não falar algo que é genérico, comentar fatos dos... Quando comentar, não comentar fatos dos outros, falar na primeira pessoa, do singular, eu. Gente, não filosofar. O que quer dizer não filosofar? Não dar lição de moral. Não permita que o seu aluno ou você própria venha dar lição de moral naquela pessoa que está falando. Por quê? Porque nós vamos colocar a pessoa em ameaça, ela vai se sentir ameaçada. Não é? Eu estou dando uma lição de moral. Falar algo que é genérico. Ah, isso que você está dizendo é fruto de orgulho e pura vaidade. Não, isso é genérico, não quis dizer nada. Simplesmente agrediu a pessoa. Se eu falar para alguém, ou algum de vocês, nossa, como você é orgulhosa, você vai compreender, Solange? Tá, por quê? É genérico. Envolve tantas situações que falou e não disse nada. Não comentar fato dos outros. Aí nós lançamos o tema do dia, a pessoa não diz eu ajo assim dentro dessa situação. Ela se lembra da mãe, ela se lembra do pai, ela se lembra do chefe e começa a gastar muito tempo valioso de toda a equipe falando de alguém que está lá fora, que nem está passando por essa aprendizagem. Portanto, ele não poderia ser igual aos iniciados. Falar na primeira pessoa do singular. Eu, sempre eu. Semelhante ao caderno de temas, vocês não acham? Semelhante à caderneta pessoal, não é mesmo? Então tá. Aqui, gente, não falar fato dos outros, muitas vezes nós falamos muito e falamos pouco, né? No nosso livro traz a seguinte orientação, que uma determinada pessoa foi participar de uma reunião e quando ela chegou lá, ela foi fazer uma visita em uma fábrica de confecção. Quando ela entrou lá, ela viu as 4 pessoas discutindo muito dentro da reunião. E o que esse pessoal estavam querendo? Uma máquina nova de passar. Aí um sugeriu o seguinte, vamos pedir para o chefe, mas se o chefe falar que não vai comprar a máquina nova, vamos pegar o chefe e jogar dentro desta máquina de passar. Aí o outro falou assim, não, se ele falar não, eu sou capaz de pegar toda essa máquina aqui e jogar lá no rio, porque a firma ficava perto de um rio. Aí o outro falou assim, não, jogar no rio não, eu sou capaz de jogar uma bomba nessa fábrica. Aí um quarto falou assim, olha, vocês estão falando, mas a reunião está sendo sem proveito, porque nós estamos chegando a lugar nenhum. Nós precisamos compreender o nosso ponto de vista, mas o ponto de vista do chefe também. Olha a compreensão, gente, de nós mesmos e do outro, a abertura que nós precisamos dar. Aí ele disse assim, nós vamos falar com a chefia e vamos explicar que a máquina nova de passar vai dar maior produtividade. Então, com maior produção, nós vamos faturar mais, a firma vai faturar mais. E ele pode ainda vender essas outras 2 máquinas, arrecadando algum fundo para estar pagando parte da máquina nova que ele irá adquirir. Então, será bom para nós e bom para ele. Então, isso é falar pouco, mas é usar da razão. Entendeu? Então, é esta abertura que nós precisamos ter e ensinar os nossos alunos. Falar, mas refletir sobre o que está falando e trazer conteúdo para a vida, não é? Então, o comentário, olha, falar de si, outra proposta, gente, falar de si uma única vez, o exercício é individual, diferente de ser individualizado, porque ocorre que muitas vezes uma pessoa já falou, o outro está falando, ele se lembra, ele quer tomar a palavra para ele de novo. Não pode. Nós já vamos colocar que quando a pessoa falar, passou a vez. Né? Já vamos preparar o ambiente para isto. Não polemizar, não me ferir, nem ferir os outros, quer dizer, eu não sirvo para nada mesmo. Não vamos começar algo dessa forma. Não vamos ensinar o nosso aluno a se ferir, se menosprezar, para estar colocando o seu conteúdo. E nem dizer que o outro
não sabe de nada, qualquer coisa semelhante a isso, tá? E não se ferir e nem ferir o outro. Não pode haver comentário após o exercício e manter a cordialidade e sigilo dos relatos. Tudo isso que foi exposto, nós recebemos hoje uma folha, que é o resumo de tudo isso, porque isso é muito importante, e tudo isso está nesse livro, Escola de Aprendizes do Evangelho, que via de regra, antes de começar os exercícios de vida plena, o dirigente já vai preparar. Com tudo isso que foi colocado, ele vai dar as normas para os nossos alunos. Que ele não pode criticar, que nós não podemos interromper, que tudo que for dito aqui tem que ficar aqui, não pode ser levado para fora. E se nós soubermos que alguém levou para fora, a gente vai conversar seriamente com esta pessoa, porque aqui todos nós somos adultos, tá? Quando terminar o exercício, não é para chamar ninguém em particular para estar trazendo exercício de fora. Nossa, você está passando por tudo isso, Beth? Não me diga. Ela vai se sentir ameaçada. Da próxima vez, nossa, ela prestou atenção. E ela vai para a casa dela com essa preocupação. Não é para lá fora estar levantando mais o assunto, morreu tudo aqui dentro, tá bom? O que foi vivenciado aqui, e isso nós vamos trazer de informação para os nossos alunos. Antes de começar, se nós percebemos que as coisas estão caminhando para outro lado, talvez no dia dessa vivência a gente não corte, mas na próxima vez que for ser vivência na escola, a gente vai reforçar aqueles pontos que nós percebemos que nós falhamos. Gente, aí vocês vão pegar o nosso programa e vocês verão que não tem tanta aula de vivência. Mas para o final, nós temos 3 aulas de vivência plena. Vocês acham que dá para passar vários conteúdos em 3 aulas apenas? Não. Nós, dirigente, podemos intercalar entre 10 aulas, vida plena, tá? 7 aulas, vida plena. O dirigente vai determinar quantas aulas normais ele quer dar e encaixar aulas de vida plena. Se eu for cortar na aula 10, é 10A, 17A. Então eu acrescento esta aula e coloco uma letra. Exercício prático, gente. Estamos na classe. Poxa, eu tenho uma turma de 40 alunos. Será que dará tempo de todos falarem? E será que o que não der tempo, será que ele não vai frustrado para casa porque meia dúzia falou, né? E ele não? Então nós podemos, quando nós tivermos uma turma muito grande, dividir a classe em duplas, como a Vanessa fez agora. Vamos falar em dupla? Vamos conversar em dupla? Então a gente vai determinar quem é A e quem é B. Nós vamos sentar um de frente para o outro, tá? Não é do lado, não é conversar do lado, é de frente, olhar no olhar. Então nós vamos preparar, formar as duplas. Desta dupla, eu vou orientar a pessoa que ela não pode dar opinião, nem palpite, nem recriminar. Ela vai ouvir por 3 a 5 minutos no máximo tudo o que o A tem a falar, se eu determinar que é o A que vai falar primeiro. Vou orientar que eles precisam manter segredo e durante 3 a 5 minutos o A vai perguntar para B e o B vai responder, ok? Não precisa ser pergunta-resposta, pode ser um assunto pré-determinado que ele vai estar falando sobre a vida dele. Após esses 3 minutos, inverte-se os papéis. É o B que vai falar e o A vai ouvir. Ocorreu certa ocasião, a A estava expondo e B estava ouvindo. Na troca de papéis, a A continua falando e o B continua ouvindo. Aí, por isso que a gente fala A e B, você observa, como a Vanessa falou, você não fica lá sentado, você passa pela classe observando, todos lá estão falando, tá, inverteu é B. Por que agora que esse que está nessa posição, que seria o B, continua falando? Aí perguntei, olha, vocês não entenderam direito, é para trocar os papéis. Falou, não, eu abri a mão da minha vez de falar e eu deixei ele estar falando. Tudo bem, aquele dia passou, mas na próxima vez nós vamos reforçar que isto não pode ocorrer. Por quê? Em primeiro lugar, o A precisa exercitar, o B precisa exercitar, está falando também. Por que ele está se ocultando? De que ele tem medo que ele permitiu que o outro falasse na vez dele? Será que ele não quer que o ser real apareça? Ele quer continuar no ideal, então é melhor ele não falar? Pode ser uma máscara, não é mesmo?
Em contrapartida, o outro precisa aprender a ouvir. Porque no nosso dia a dia, normalmente, quando nós encontramos uma pessoa que quer conversar conosco, normalmente nós nem damos muita abertura àquela pessoa. Só nós queremos falar, só nós queremos falar. Aí a gente vem para uma aula de vivência e come a vez do outro. É vivência de aprender a ouvir, não é? Então, isso que nós temos que estar orientando, prestar muita atenção, senão, você deu a vez, você deu a vez, você deu a vez, e aí, o outro nunca vai exercitar a ouvir? Então, precisamos, como dirigente, prestar atenção nisso. Eu vou fazer com vocês, em 1 minuto, um exercício prático de vida plena, né? Então, eu vou estar pedindo assim, já que não dá para que a gente converse, eu vou pedir, por favor, que vocês façam essa vivência consigo mesmo, tá bom? Que vocês possam, assim, estar fechando os olhos, né? Cada um sentando, assim, numa posição confortável, está fechando os olhos e está seguindo, assim, a minha orientação. Então, pensem, você tem mágoa de alguém? De quem? Eu gostaria de saber, o que você ganha com esta mágoa? Te fez mais feliz? Resolveu o problema? Abriu novos caminhos? O que você pode fazer para melhorar esta situação de amargura? Porque a resposta está em suas mãos. Pensar num problema X, todos, quem não tem esse problema X? Quem não tem mágoa? Levanta a mão. Eu não consegui pensar em mágoa. De momento assim, não lembrei de nada. Não tem mágoa de ninguém. Parabéns. Né, gente? Porque... Olha, gente, aí essas perguntas, nós podemos fazer para o nosso aluno e colocar na dupla para estar conversando. Aí ele vai falar, ele vai se abrir, se ele tiver, né? No final, nós podemos fazer aquele fechamento que a Vanessa comentou para dar, né, uma resposta para tudo aquilo que ele passou. E porque nós vamos fazer em dupla, gente, 3 a 5 minutos, mas depois nós vamos abrir para discussão. Aí alguns que tiverem maior necessidade vão falar, os outros só falou com o companheiro. Aí no final a gente vai trazer aquilo que nós temos em mãos de comportamento e sentimento, que é o nosso roteiro para preenchimento da caderneta pessoal. E nós vamos verificar o que é mágoa. É ódio. Mágoa é o comportamento defensivo que eu aceito de ódio. Se eu perguntar para um de vocês, você sente ódio de alguém? Eu garanto que a maioria vai falar, não, eu não odeio ninguém. Mas e mágoa? Ah, sim, mágoa eu tenho. Só que mágoa é o comportamento que eu aceito, né, que é o ideal, do ódio, que é o real que está dentro de mim. Agora eu pergunto para quem conseguiu detectar um ponto de mágoa. Isto que existe diante de você é ódio. O que ocorreu? Vale a pena você sentir esse ódio? Reflitam em casa. Exercício prático de vida plena. Como eu posso praticar no meu dia a dia? Aqui é tudo de bom, mas e no meu dia a dia? Como é que eu pratico isto lá fora? Aí, aqui nós encontramos a sugestão. Preste atenção em tudo o que sai da sua boca. É a sua boca que você presta atenção. Por quê? O que dizemos é o que nós pensamos de verdade? Ou nós figuramos, né, o que nós dizemos para agradar, para ser bonzinho, para não ser mal educado? Será que o que nós dizemos é verdadeiro? E o que nós fazemos? É o que nós fazemos de verdade? O que eu ensino, o que eu pratico, é o que eu faço de verdade? Gente, aqui vai se ligar com aquela parte do Homem das Cavernas e com aquele querido amigo Chico Xavier, não é? Não é porque nós vamos dizer o que nós pensamos que nós precisamos ser agressivos. Será que o Chico foi omisso e não foi verdadeiro alguma época da vida dele? Será? A impressão que a gente tem é que se você não for agressivo, a outra pessoa não vai entender.
Olha a pergunta, Climério. Será que o Chico não foi verdadeiro alguma época da vida dele? Será? Não. Não, ele não. Eu acredito que ele sempre foi sincero. E será que ele agrediu alguém com a sinceridade dele? Para a gente refletir, né? Não é para levantar uma polêmica. Reflita. Nós não precisamos ser agressivos para passar a nossa verdade. Né? Então a gente pode dizer sim a nossa verdade, o que nós pensamos, com muita educação, com muito amor, com muito carinho. Nós, pelo menos, estamos caminhando, gente. A gente precisa exercitar, tá? E quando não der, não se culpe. É exercício constante, uma hora vai dar. É muita coisa para aprender, né? Não é? E o que nós fazemos, gente, sempre é o que nós fazemos de verdade, tudo o que nós dizemos, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Pensar, dizer e fazer.